O relato bíblico de Jesus escrevendo no chão enquanto uma mulher acusada de adultério esperava seu julgamento é uma das cenas mais intrigantes e carregadas de simbolismo do Novo Testamento. Este momento, frequentemente interpretado apenas como um gesto de paciência ou desdém pelos acusadores, esconde camadas profundas de significado profético e teológico que remontam às raízes da lei e das profecias do Antigo Testamento. Para compreender verdadeiramente o que estava em jogo, precisamos analisar o contexto, as leis envolvidas e as referências proféticas que Jesus estava ativando com aquele simples gesto no pó do templo. O confronto não foi acidental. Foi uma armadilha meticulosamente preparada pelos fariseus e escribas em um cenário público estratégico. O templo. Este local não era apenas o centro da adoração religiosa, mas também o coração da vida pública e legal em Jerusalém. Ao trazerem a mulher para o templo, os líderes judeus buscavam não apenas a execução da lei, mas a humilhação pública de Jesus e, fundamentalmente, um dilema legal do qual acreditavam que ele não poderia escapar. A tensão política da época desempenhou um papel crucial. Sob a ocupação romana, as autoridades judaicas, embora tivessem certa autonomia religiosa e civil, tinham perdido o direito de aplicar a pena de morte. Se Jesus defendesse a lapidação da mulher, conforme a lei de Moisés, ele estaria incitando uma violação direta da lei romana, o que poderia levar à sua prisão por sedição. Por outro lado, se ele a libertasse, ele seria acusado de desrespeitar abertamente a lei de Deus dada a Moisés, minando sua autoridade como mestre e Messias diante do povo. Diante dessa armadilha, a reação de Jesus foi o silêncio e um gesto inesperado. Ele se abaixou e começou a escrever no pó com o dedo. Esse silêncio não foi uma demonstração de fraqueza ou indecisão. Pelo contrário, foi um silêncio tático e constrangedor que quebrou o ritmo do ataque verbal e forçou os acusadores e a multidão a focarem sua atenção no que ele estava fazendo. Ao se recusar a entrar no debate vocal imediato, Jesus assumiu o controle da situação, desarmando a agressividade do momento com uma ação misteriosa e simbólica. É aqui que o significado profundo começa a se revelar. As ações de Jesus podem ser conectadas diretamente a um ritual específico descrito em número 5, conhecido como a Lei do Ciúme, ou o julgamento da esposa infiéis. De acordo com essa lei, quando um marido suspeitava da infidelidade de sua esposa, mas não tinha testemunhas para provar o ato, ele a trazia ao sacerdote. O sacerdote então realizava um ritual em que escrevia maldições em um pergaminho e as lavava em água santa, misturada com pó, tirado do chão do tabernáculo e, mais tarde, do templo. A mulher era obrigada a beber essa água amarga. Se fosse culpada, a água traria uma maldição sobre seu corpo. Se fosse inocente, ela seria poupada e declarada pura. Ao se abaixar e escrever no pó do templo, Jesus estava evocando esse ritual. Ele não estava apenas ignorando a pergunta deles. Ele estava de forma profética e simbólica, assumindo o papel do sumo sacerdote e iniciando um julgamento. Mas a reviravolta foi monumental. Jesus não estava testando a mulher acusada. O ritual que ele invocava estava sendo voltado contra os próprios acusadores. Ao misturar suas palavras ou o que quer que ele estivesse escrevendo com o pó do local sagrado, ele estava preparando a água amarga do julgamento. Não para a mulher, mas para os líderes religiosos que, aos olhos de Deus, eram os verdadeiros infiéis à aliança. A imagem de Jesus escrevendo no chão com o dedo também carrega um peso teológico imenso, remetendo a Êxodo 31. Na história bíblica, a única outra vez em que é registrado que Deus escreveu diretamente foi quando ele entalhou os 10 mandamentos nas tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Essa conexão é vital para entender a autoridade que Jesus estava exercendo. Ao escrever com o dedo, Jesus estava se identificando com o próprio Deus que deu a lei. No entanto, há um contraste poderoso. A lei original foi escrita em pedra, simbolizando sua permanência, dureza e caráter inegociável. Jesus, por outro lado, escreve no pó. O pó é temporário, maleável e pode ser facilmente apagado pelo vento ou pelo pé de alguém. Esse contraste simboliza a transição da antiga aliança para a nova. A lei de pedra trazia condenação e morte para o pecador. A lei que Jesus estava escrevendo no pó trazia a possibilidade de graça, perdão e renovação.
Ele estava demonstrando que, como o próprio autor da lei, ele tinha a autoridade não apenas para interpretá-la, mas para reescrever a posição legal de uma pessoa diante de Deus, apagando o registro de suas transgressões. Além disso, a escrita no pó evoca uma profecia específica e sombria de Jeremias. Em Jeremias 17:13, o profeta declara: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Ao escrever na terra do templo, Jesus estava proferindo um julgamento profético visual sobre a elite religiosa de Israel. Eles alegavam ser os guardiões da lei, os líderes espirituais do povo. Mas ao rejeitarem a Jesus, eles estavam rejeitando a própria fonte de águas vivas, profetizada por Jeremias. Ter o nome escrito na terra, no pó, é o oposto simbólico de ter o nome registrado no livro da vida, o registro eterno dos redimidos de Deus. Com seu gesto, Jesus estava indicando que aqueles líderes, apesar de sua aparência de piedade, estavam espiritualmente mortos, destinados a serem esquecidos e apagados como letras na areia. Eles trouxeram a mulher com o intuito de condená-la, mas o ritual simbólico de Jesus revelou que eles próprios estavam sob julgamento. Ao verem o que ele escrevia, talvez os próprios pecados deles, talvez apenas as palavras da lei que eles mesmos violavam, a consciência deles foi ativada. Jesus então proferiu a famosa frase: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Com essa declaração, Jesus não invalidou a lei que exige a lapidação, mas desqualificou legalmente as testemunhas. Na jurisprudência judaica, as testemunhas de um crime capital deviam ser as primeiras a iniciar a execução, mas elas também deviam estar limpas do mesmo pecado para que seu testemunho fosse válido, e não uma forma de hipocrisia ou vingança pessoal. Ao forçá-los a examinar seu próprio status infiel diante de Deus, Jesus inverteu a dinâmica do tribunal. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das pedras caindo no chão, uma a uma, começando pelos acusadores mais velhos e experientes, cujas consciências talvez pesassem mais. Eles reconheceram que, sob o escrutínio do verdadeiro sumo sacerdote e autor da lei, nenhum deles estava qualificado para executar a sentença. O desfecho da história é uma demonstração poderosa de graça. Quando todos os acusadores se retiraram, restaram apenas Jesus e a mulher, o único que, de acordo com a lei, não tinha pecado e, portanto, seria o único legalmente qualificado para atirar a primeira pedra. Escolheu não fazê-lo. Jesus, exercendo sua autoridade divina de reescrever o destino legal da acusada no pó, ofereceu-lhe perdão em vez de condenação. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. O veredito de Jesus não ignorou o pecado dela, mas ofereceu a graça que a capacitava a viver uma nova vida, livre do peso da condenação. Se você se sente tocado por essa mensagem de graça e deseja aprofundar seu conhecimento das Escrituras, convido você a clicar no link na descrição deste vídeo para adquirir uma Bíblia Sagrada e presentear alguém que você ama com a palavra que transforma vidas. Em última análise, o gesto de Jesus de escrever no pó foi uma ação profética multifacetada. Ele reativou o ritual da lei do ciúme para julgar os líderes infiéis, demonstrou sua autoridade divina como o autor da lei, que poderia escrever sentenças, e cumpriu a profecia de Jeremias sobre aqueles que rejeitam a fonte de águas vivas. O pó do templo tornou-se o local onde a severidade da lei encontrou a infinitude da graça. Esperamos que este estudo tenha enriquecido sua compreensão deste episódio bíblico tão marcante. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais análises profundas como esta, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a profundidade da mensagem de Jesus. E, acima de tudo, encorajamos você a abrir sua Bíblia e ler por si mesmo as histórias de graça e transformação que ela contém. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.